Show do Pedro Osmar. Beleza, voltamos, 10 horas e 12 minutos. Eu falei antes que ia ter o prazer de receber o venerável Alenício Cavalcante, da loja maçônica Indústria e Caridade. Ele acompanhado do Luiz Antônio Dias, já estão aqui. É um prazer em tê-los aqui. Alenício, muito bom dia. Bom dia, Pedro. Um prazer estar com vocês aqui nessa oportunidade ímpar. Graças a Deus. Luiz Antônio, está tudo bem? Luiz Antônio Dias. Esse tem até vinheta aí. Tem até vinheta. Tá legal, Pedro. Muito bom dia para você, para sua audiência estupenda. Bom dia, nosso venerável Alenício Cavalcante de Mello. E a gente que agradece, é um prazer imenso, Pedro. Exatamente. Tem uma história, né? Não é? Dia 2 de janeiro, a maçonaria completou 180 anos em Friburgo, né? 180 anos, exato. Uhum. O que é a maçonaria e quando é que ela veio para Friburgo? Pedro, a maçonaria, ela é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista. Isto é dito pelos nossos postulados, que são nossos princípios gerais. Ela pugna pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Os seus fins supremos são igualdade, liberdade e fraternidade, porque ela condena a exploração do homem, os privilégios e as regalias, enaltecendo, porém, o mérito da inteligência e da virtude, bem como o valor demonstrado na prestação de serviços à ordem, à pátria e à humanidade. Ela afirma que o sectarismo político, religioso ou racial é incompatível com a universalidade do espírito maçônico. Combate a ignorância, a tirania, a superstição. Proclama que os homens são livres e iguais em direitos e deveres. A tolerância constitui o princípio cardeais nas relações humanas, para que sejam respeitadas as condições e a dignidade de cada um. Defende também a plena liberdade de expressão do pensamento, como direito fundamental do ser humano, admitida, claro, a correlata responsabilidade. Reconhece o trabalho como dever social e direito inalienável, julga-o dignificante e nobre, sobre quaisquer de suas formas. Ela também considera irmãos todos os maçons, quaisquer que sejam suas raças, nacionalidades, convicções ou crenças. Sustenta ainda que os maçons têm os seguintes deveres essenciais. Primeiro, amor à família, fidelidade e devotamento à pátria e, obviamente, obediência à lei. Determina também que os maçons estendam e liberalizem os laços fraternais que os unem a todos os homens esparsos pela superfície da terra, daí porque ela é universal. Recomenda a divulgação de sua doutrina pelo exemplo, pela palavra e combate terminantemente o recurso da força e da violência para a consecução de qualquer objetivo. Ela adota também sinais, emblemas de elevada significação simbólica, que são utilizados em nossas oficinas de trabalho e servem para que os maçons se reconheçam e se auxiliem onde estiverem. Então, quero dizer com isso, Pedro, que é quebrado aquele tabu que a maçonaria faz pacto demoníaco e come criancinha. Pelo contrário, no transcorrer da nossa conversa você vai que não é nada disso. Qual o símbolo, então, da maçonaria? O símbolo da maçonaria é um compasso e o esquadro, que significa a prevalência do espírito sobre a matéria e a retidão também. Por que eu te perguntei isso? Eu fui certa vez numa exposição em Santo Antônio de Pádua e
O tema ali, quando chego no evento, eu começo a visitar as barracas, visitar. Certo. Então, eu vi uma barraca que me chamou a atenção, assim, Barraca do Bode. Aí eu fui e perguntei por que do bode. Essa barraca é da maçonaria. Eu não sei por quê. O que tem a ver o bode com a maçonaria? Não, o bode, Pedro, é vamos dizer, seria uma brincadeira quando um irmão considera o outro bode. Por quê? Né? Porque o bode, ele não fala, ele guarda segredo. Né? Então, por isso. Convencionou-se com isso que o maçom, por guardar segredo, ele são bode. Está explicado. A gestão sua dura quanto tempo? São 2 anos. Eu iniciei no dia 24 de junho de 2017 e passo agora no mês de junho de 2017. E passo agora em 2018 para uma pessoa íntegra, de um caráter ilibado, que chama-se professor Edmar José Bernabé. Será meu sucessor. É uma pessoa... Muito bom, conduta ilibadíssima. Fala em conduta ilibada, para ser maçom, ele tem tipo assim uma sabatina, uma pesquisa sobre a pessoa, um levantamento. Se não tiver conduta ilibada, não entra. A pessoa, para ser maçom, ela tem que ter um perfil que se enquadre dentro das nossas normas para que desenvolva um trabalho coerente com aquilo que nós fazemos. Ou seja, ele tem que ser de uma conduta ímpar, ilibada, e nós exigimos certidões negativas. Então tem uma série de processos, são coisas que até não vem ao caso de falar aqui, mas que vão pesar bastante. Ele é observado durante muito tempo e é feito um processo de sindicância em que aquele vamos dizer, candidato poderá ou não ser iniciado na nossa ordem. É tipo uma razão social essa loja maçônica, indústria e caridade, tem alguma coisa a ver com... Não tem nada com comércio, isso aí, não tem nada a ver com comércio, nada disso. A sede ali na UTEP número... Não, é na rua 7 de setembro, número 12. Número 12. Agora, é interessante, talvez você queira saber por que a maçonaria se localiza ali. Muito bem, a nossa loja... Ali já foi um cemitério, hein? Exatamente. Ali já foi um cemitério. Na história de Friburgo, assim como aonde é o cemitério já foi loja maçônica. Então eu vou explicar. Foi uma troca. O que aconteceu é o seguinte: nós sabemos que a maçonaria, ela iniciou, né? Ela começou seus primeiros tentáculos no século XIII. Como? Foi o início dos construtores de catedrais, eram designados pedreiros livres. Entendeu? Então, naquela época, eles formavam umas corporações em que já eram designados os primeiros maçons, embora no século XIII. No século XVIII foi adotado o modelo atual que nós usamos. Esse modelo foi adotado na Escócia. Tanto é que nós praticamos o rito escocês antigo e aceito. Existem outros ritos. Rito brasileiro, rito adoniramita, rito de York, rito de Schrader, o rito moderno, rito francês, etc. E por aí vai. Então, o que aconteceu? Com a expansão da ordem no Brasil, ela chegou em 1817. Foi se instalar no Nordeste com a criação, mais precisamente na Bahia, com a criação dos primeiros areópagos. E de lá ela se expandiu para o Rio de Janeiro, chegando ao Rio de Janeiro em 1819, por aí. E que aconteceu o seguinte: houve a colonização, né, os núcleos coloniais aqui de Nova Friburgo, em que a corte trouxe os colonos, deixou aqui e ficou uma espécie de administração colonial que depois ela foi encerrada. Colonial seria os suíços, por exemplo? Os suíços, exatamente. Porque ali o padre Jacó Joá, a época eu vou chegar lá. Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte:
Por que a loja foi fundada aqui? Porque na época em que cessou a administração colonial e passou a prefeitura a tomar conta dos colonos, os anseios dos colonos eles não eram atendidos. E o padre Jacó Joá, sendo maçom, iniciado em outras terras, outras lojas, ele, sabendo que a corte existia, na corte vários maçons, o que ele fez? Ele procurou uma maneira de fundar uma loja aqui para ter acesso às necessidades daqueles imigrantes, daqueles colonos. Então, ele foi o nosso primeiro tesoureiro e fundador com mais 11 irmãos. Né? E, Legal. E depois, a loja se concentrou ali onde é o cemitério. Ali. Isso, perto do Cadima Shopping, tem uma ruazinha, então você sobe ali. General Argolo. Isso, por ali. E então aquelas terras era da maçonaria. E aonde se localiza a maçonaria hoje? Era um ali cemitério. ali era um cemitério, sim, mas ali era uma região que tipo um pântano, alagava muito. Então não era uma coisa apropriada para ser um cemitério. O que aconteceu? Houve uma permuta da administração do local com a loja maçônica para que a maçonaria assumisse aquelas terras e a prefeitura aqui onde é o cemitério. Então foi feito isso e hoje a maçonaria se localiza lá, o cemitério, mas era o contrário. É igual a igreja São João Batista, a catedral ia ser construída lá onde era a antiga Casa Miguel, por ali, e acabou vindo para cá porque ali alagava muito a época, né? O padre Jacó Joá, Pedro, nessa época, ele depois da extinção da administração colonial, o padre Jacó Joá, ele ficou pouco tempo aqui à frente e depois ele faleceu lá em São José do Ribeirão. E os restos mortais estão lá na igreja matriz até hoje. Exatamente. E na época tinha mais uma loja que foi fundada em 1876. Essa loja se chamava Isis. Quer dizer, uma em 1839 e outra em 1876. Houve a fusão e transformou-se, o nome ficou como Indústria e Caridade, né? E a Isis, isso ocorreu em 1926. Muito bem. A entidade toma posições políticas? Ela toma posições políticas dentro daquilo que estabelece os seus princípios fundamentais. Por exemplo, na década de 30, quando houve aquele período conturbado de 1910 a 1930, a maçonaria, ela tomou partido. Ela apoiou o coronelismo, assim como depois ela foi contra, porque ela é contra tudo aquilo que vai de encontro aos princípios. Então ela é contra a violência, ela é contra a tirania, e como o coronelismo começou a praticar isso, os maçons da época se voltaram evidentemente contra. Assim como em 64 apoiou na chamada Revolução de 64, mas depois viu que não era bem assim, então foi contra, foi terminantemente contra. Agora, vocês fazem também tipo de campanha para ajudar pessoas, né? Fazemos muito, né? Chama-se a nossa... Esse é o nosso norte, é o nosso norte, nosso objetivo. A gente fazer beneficência, auxiliar as pessoas que necessitam. Nós temos um exemplo lá nos anos 1800, na época da escravidão. O que a maçonaria fazia? Ela arrecadava fundos, né? E comprava os escravos e libertava. Nós temos lá no nosso museu maçônico várias cartas de alforria. E ela dava preferência às crianças, e entre as crianças do sexo feminino, que eram as mais atingidas. Então nós temos exemplos lá de menino que o primeiro a ser alfabetizado foi o menino Tancredo, que ele era escravo, foi comprado, foi alforriado e deram estudo para ele seguir a vida dele. Legal. E faz isso até hoje. Há uma mutuosidade entre vocês, quer dizer, entre os membros da maçonaria.
Se um, por exemplo, tiver com um problema financeiro, vocês se cotizam? É ajuda, obrigação, é mais ou menos é obrigação nossa auxiliar os irmãos. Em primeiro lugar, os irmãos, entendeu? E depois a quem puder ajudar. Isso aí é o nosso princípio básico. O trabalho social também que vocês fazem é muito bom. É um trabalho que nós fazemos todas as primeiras sextas-feiras do mês, ajudando a orfanatos, ajudando principalmente abrigo de idosos, o Laje, abrigo Amor a Jesus. Nós somos mantenedores, ajudamos, apesar deles terem sendo subsidiados pela prefeitura, ajudamos com o pagamento de médicos, ajudamos com doações de leite, assim como estendemos nossos tentáculos para outro município que foi necessário no Frederico Meia. Em banquete, né? Mantemos, dando fralda, dando leite. A gente observa ao longo dos anos a história da maçonaria. Eu já tenho 50 anos aqui, né? Então, não vou te tomar muito tempo. Não, então, não tem problema não. Mas então a gente observa que quando surge qualquer problema assim que seja atingido o país, aí a gente começa a ver as entidades que partem em defesa ou contra aquele problema. E a gente observa, primeiro começa a OAB, depois vem a maçonaria, quer dizer, então aí começa a tomar pulso, que é o respeito que se tem pela entidade, pela maçonaria. Só que a maçonaria, ela trabalha em silêncio. Ela não faz show de pirotecnia. Ela procura fazer. Assim como quando nós ajudamos as pessoas são ajudadas sem saber quem está ajudando. Recentemente nós tivemos um irmão de São Paulo que ligou para mim e depois mandou uma carta, o presidente lá, o venerável, mandou uma carta que a gente chama de prancha, pedindo auxílio para uma filha que estava aqui em Nova Friburgo. E nós prontamente fomos lá, a maçonaria se fez presente e a menina achou aquilo uma coisa maravilhosa, disse, poxa, que chamam de tios, né, que são nossas sobrinhas. Poxa, tio, se não fosse os senhores, estaria mal. E esse nosso irmão virá agora em abril, fazer uma visita, será muito bem recebido, fazer um agradecimento, que ele não tem que agradecer, que é nosso dever. Claro. É nosso dever. Em qualquer lugar onde se identifica você como maçom, as portas se abrem com maior facilidade ou não? Existe sim uma facilidade, por quê? Porque existem maçons em todos os segmentos. Nós tivemos maçons em grandes vultos na nossa história. Dom Pedro I foi maçom. O codinome dele na maçonaria era Guatimozin. José de Bonifácio, Gonçalves Ledo. Aliás, a independência do Brasil, poucos sabem, mas ela foi costurada na loja Comércio e Artes. É a Primaz, a loja Primaz, aqui no Rio de Janeiro, número 1. E ela foi costurada lá e foi informada a Dom Pedro a necessidade de se fazer a independência. Então, o Dom Pedro, como maçom, na época, pertencendo àquela entidade, ele não teve outro jeito, senão quando já sabia do que estava acontecendo, estava sendo informado, e ele bradou o independência ou morte lá às margens do Riacho Ipiranga. Você estando num país estranho, você tiver dificuldade, você recorre à Irmandade? Com certeza a Irmandade ela tem em vários lugares, em vários países. Então isso é uma obrigação de cada maçom em toda a face da terra. Você quer ver uma coisa curiosa, Pedro? Sim, pois não. Nós temos tivemos um dirigente aqui no Caribe, chamava-se Fidel Castro. O Fidel Castro, ele foi preso, né? E junto com ele foi preso também um maçom. E ele fugiu graças a esse maçom, que conseguiu tirá-lo da cadeia. Olha o que aconteceu. O Fidel Castro baniu tudo que existia contrário ao regime comunismo na ilha. A única instituição que ele deixou e funciona até hoje é a maçonaria, em gratidão àquilo que aquele maçom fez por ele, tirando ele da onde estavam presos os dois.
A maçonaria é uma das entidades mais respeitadas do muito mundo. respeitada, Né? É verdade. Você conhece um maçom pelo cumprimento ou não? Eu conheço o maçom pelo cumprimento, pelos sinais, pelas palavras. As perguntas que eu estou te fazendo não é o Pedro Osmar quem está fazendo. Eu estou fazendo aquilo que o povo gostaria de perguntar a você. Exato. Essa é uma oportunidade que eu estou passando para o meu ouvinte. exato. Ouvinte, você sabe, você conversa na rua sobre certas coisas, então falam N coisas. Né? E eu falei assim, eu vou fazer uma entrevista com o Venerável, mas eu vou procurar perguntar aquilo que o povo gostaria de perguntar. Para você ter ideia, lá nós não discutimos lá política, Não, né? religião, isso aí é proibido, não discutimos. Mas nós temos lá gente de todas as classes sociais. Temos engenheiros, temos militares, temos sapateiros, temos mecânicos, temos médicos e temos protestantes, temos muçulmanos, temos católicos, temos espíritas kardecistas. É uma entidade laica. É uma entidade. Por que isso, Pedro? Porque uma das principais condições para que o candidato seja iniciado na nossa ordem, ele tem que acreditar que existe uma força criadora superior, não importa o nome. Uns chamam Jeová, outros Deus, o outro Alá. e por aí vai afora. Nós chamamos de grande arquiteto do universo, é o criador de todas as coisas. Existe uma força superior que cria isso. Exatamente. Eu pertenço a uma irmandade que nós temos um poder superior. Entendeu? Então a gente acredita naquele poder superior. Quer dizer, vocês no de vocês. Quer dizer, um cara que acredita no Alá, outro em Deus. Tanto é que nos nossos rituais lá, nós usamos livros sagrados das religiões a quais aqueles irmãos estão, como vamos dizer, sendo iniciados. Sim. Entendeu? Ele não é obrigado a fazer qualquer coisa que ele não queira, prestar um juramento sobre uma coisa que não pertence à religião dele. Vocês têm o livro sagrado de vocês. É o nosso livro sagrado. Seria a nossa Bíblia aqui. É a nossa Bíblia sagrada. Mas se for iniciado um muçulmano, temos que botar o Alcorão. Então nós temos que respeitar isso. Né? Certo, é verdade. Alguma coisa mais que eu não tenha te perguntado que você gostaria de falar? Não? A gente está chegando no nosso fim. Eu gostaria de agradecer a essa oportunidade ímpar e esclarecer, principalmente aos leigos, às pessoas que não conhecem a maçonaria, que talvez daqui para frente tenham uma nova ideia do que seja a nossa ordem. A nossa ordem ela é plenamente voltada para a prática do bem. E, aproveitando esta oportunidade que eu estou aqui, nós comemoramos os 180 anos no dia 2 de janeiro. Ocorre que, por questões de ter férias de várias pessoas que iam viajar, nós fizemos a comemoração no sábado, dia 16. E várias personalidades estiveram presentes e foram devidamente recebidas, e cada uma recebeu um pequeno mimo. Eu gostaria de aproveitar, Pedro, para passar a vossas mãos um pequeno mimo também daquilo que nós distribuímos lá para os nossos dignos, convidados. Isso aí é uma coisa que pode tirar para você olhar, colocar no seu escritório. Isso aí tem a ver com uma daquelas perguntas. Você pergunta o esquadro. Exatamente. Aí tem os dizeres. Eu pergunto exatamente por isso. Muito bom. Puxa, parabéns. Muito obrigado pelo trabalho. Tá bom. Agradeço muito essa oportunidade. A sua vinda aqui ao programa. Muito obrigado. Só a última pergunta. Eu sou enjoado, sabe? Pois não.
A pessoa que quer ser uma coisa, ele basta querer ser Não. ou tem que esperar ser convidado? Não, ele tem que esperar ser convidado e tem que ter o perfil. Eu perfil. Se não Tudo ao seu preencher tempo. todos os requisitos, não será maçom. Com certeza. Obrigado, então, querido Muito obrigado. venerável. Obrigado, Um grande Luiz abraço. Antônio Pedro. Batista. Bom, saúde e paz. Se você me permite, além de agradecer, né, e ficar muito feliz que ele realmente disse tudo, eu, se você permite 10 segundinhos, eu só gostaria de dizer como também um dos membros maçons, sim. que além de tudo isso que ele falou de forma perfeita e correta, nós como maçons, a gente tem o seguinte lema, que acho que talvez complementa e detalha até um pouco mais do que ele falou, que nós sabemos, nós que participamos, sabemos que nós somos uma pedra bruta. Procuramos no dia a dia, no aprendizado maçônico, no estudo, nos lapidarmos dia a dia. Isso não jamais para ser melhor do que ninguém, mas simplesmente para nós maçons procurarmos sermos amanhã um pouco melhor do que fomos hoje. Essa talvez é uma das definições também. Muito bom. Eu que fiz parte também da comissão de festas, tivemos um ágape, como ele falou depois lá, e participamos ao lado do nosso presidente Gentil, Rabelo, Marcelo Sintra, Bruno França, Rodrigo e eu, né? Rodrigo França e eu também. Então a gente agradece a você, tudo agradece bem. a todas as autoridades e principalmente esse carinho que para mim não é novidade, Pedro, de você receber com toda atenção prazer. nosso venerável. E abraço a todos os membros da comissão aí de festa. Tá legal, Pedro. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado Grande abraço. mesmo. Felicidade. Obrigado. O Pedro Osmar é de coração. Enquanto você acorda ou enquanto chega...